Você é investidor ou você que deseja mudar de vida através dos investimentos, né? Construindo um patrimônio para gerar renda passiva para você, garantir uma aposentadoria de repente. Quais livros você deveria ler? Ou quais livros seriam interessantes para agregar na sua jornada como investidor? É justamente isso que eu vou trazer aqui nesse vídeo, pessoal. Quero recomendar, dar algumas sugestões de livros que agregaram muito na minha jornada como investidor, que eles foram marcantes e acredito que quem deseja se tornar um investidor ainda melhor, quem deseja mudar de vida realmente com os investimentos e entender um pouco mais do mercado, entender como as coisas funcionam, deve estar lendo esse livro. Antes de explicar os livros, né, e falar o que cada um desses livros traz, coisa do tipo, eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha história no mercado e minha história com os livros também. O porquê que eu gosto tanto de estudar através dos livros. E pegando do início da minha história, eu comecei a investir o meu dinheiro por conta de um livro, que é o livro do Pai Rico, Pai Pobre. Que lá ele fala, né, que você deve comprar ativos e depois passivos. E aí surgiu aquela ideia de que eu tinha que investir o meu dinheiro. E aí eu encontrei a bolsa de valores e foi aí que eu comecei a fazer meus investimentos quando eu tinha 17 anos de idade. Eu já tenho 24, então já estou aí há mais de 7 anos investindo, tá? Ao longo desse tempo, eu fiz muito cursos, né, de várias pessoas aí que são renomadas no mercado, desde os influencers mais conhecidos até pessoas que são mais técnicas e não são tão conhecidas. Eu busquei realizar mesmo o curso de todo esse pessoal. Eu me formei na área como gestor financeiro, estou agora fazendo uma pós-graduação focada em finanças, investimentos, e o que eu posso dizer sobre os livros é que desde o meu começo eu sempre gostei de estudar através de livros. E muito desses cursos, muitas das coisas que eu fui consumindo, né, mentorias, eu via coisas que eu já tinha lido em livros. Só que no livro eu tive um acesso àquela informação de forma muito mais barata e era uma informação assim na fonte, porque alguns cursos parecia até mesmo que foi um resumo de um determinado livro que eu já li. Então, eu gosto tanto dos livros porque o acesso é muito fácil. Pessoas distantes ou pessoas que nem se encontram aqui mais, a gente consegue, como se fosse entender como que essa pessoa pensa. Por exemplo, Warren Buffett. Talvez eu nunca vá conhecer ele, mas eu consigo adquirir um livro que fala sobre a visão do Warren Buffett. Ou um livro, por exemplo, que é As Cartas de Warren Buffett, que reúne as cartas dele escritas para os seus investidores. Então você consegue entender a forma de pensar desse ilustre investidor que é o Warren Buffett. Então você consegue se aproximar de pessoas que talvez você não teria acesso. E por isso que eu gosto muito dos livros. Eu escolhi 3 livros aqui para apresentar para vocês. Tem muito mais livro que eu acho que vocês poderiam ler e aprender, né. Não é nem para você: "Ah, vou ter mais retorno lendo esses livros, minha rentabilidade vai aumentar", não necessariamente, mas para você ter bagagem, para você ter mais experiência ou simplesmente você gosta de mercado, quer estar consumindo esse tipo de conteúdo, né. Se vocês gostarem desse vídeo, deixa a opinião aqui nos comentários, porque aí eu trago um vídeo falando de outros livros que eu gostaria de falar hoje aqui, mas eu achei que ia ficar muito longo. Então eu separei ali uma lista com 3 livros. E a gente vai começar aqui pelo livro Dominando o Ciclo de Mercado, que é do Howard Marks. Eu gosto muito desse livro porque ele me ajuda até os dias atuais. Hoje, né, eu sou investidor, mas eu também tenho meu escritório de gestão de investimentos. Então a gente gerencia alguns milhões por aqui também dos nossos clientes. E o livro do Howard Marks, ele mostra como o mercado se comporta, né? Como que a economia funciona, como que o mercado financeiro reage à economia, como que os juros, né, o mercado de crédito funciona. Então você consegue ter um entendimento de a dinâmica de todo o mercado. E você também aprende as fases dos ciclos. E você entende que a nossa economia, como até mesmo a natureza, é extremamente cíclica. Os investimentos são cíclicos, o mercado é cíclico. E o livro ele traz justamente esse conhecimento de você
entender como se comportar durante os ciclos, como identificar em qual ciclo a gente está. E ele fala que o mercado ele também é muito movido pela emoção. E você deve desenvolver, né, um conhecimento para identificar o sentimento do mercado e assim saber como posicionar a sua carteira, diminuindo o seu risco, aumentando o seu potencial de retorno. Então, ele traz algo que eu aplico muito no meu dia a dia com os nossos clientes, a gente ensina muito isso para os nossos clientes também, que é a questão de você ir contra a maré. Constantemente, a maior parte das pessoas estão olhando para uma coisa, indo para uma direção no mercado, muitas vezes movida num sentimento ou de ganância ou de medo. A ganância é aquele estado de euforia. Nossa, o mercado está subindo, agora eu vou comprar ações, eu vou comprar essas empresas que nem têm fundamento, mas como tudo está subindo, acredito que vai subir. Tá todo mundo investindo, eu vou investir também. Ou o mercado é marcado pelo medo, aquele medo profundo de, digamos, agora vai ter uma crise absurda. Trocou o presidente do Brasil, agora lascou. Esquece investir porque já era. Então o mercado ele sempre está se movendo a esses dois extremos. E eu sempre conscientizo nossos clientes e busco me conscientizar também de não ir na mesma direção dessa manada, ir contra a maré. E geralmente, ao longo desses 7 anos, funcionou muito bem aplicar isso. E isso a gente pode entender um pouquinho mais lendo esse livro do Howard Marks e você entende que você não precisa prever a futura direção do mercado, mas você saber se posicionar hoje frente ao ciclo que você está. Essa é uma grande lição que você vai aprender através desse livro. Segundo livro, que é o do Warren Buffett e Análise de Balanço. Ele é escrito pela Mary Buffett, que é a ex-nora do Warren Buffett, se eu não me engano, e também tem um outro autor junto, que é alguma coisa Clark, não me lembro agora. Mas esse livro é um pouco mais técnico, porque ele vai te ajudar a ler, por exemplo, demonstrações financeiras e o mais legal de tudo, do ponto de vista do Buffett. Ou seja, Warren Buffett, na hora de ler um DRE, o que que ele olha? O que que ele pega de detalhe ali, por exemplo? Na hora de ler um balanço, o que que ele se atenta a esse balanço? Fluxo de caixa, o que que ele avalia? Vocês entendem como isso é poderoso? Você ter o ponto de vista do Warren Buffett para saber analisar uma demonstração financeira. Para quem investe em ações, trabalha ali uma análise fundamentalista, busca fazer um stock picking, isso daqui é essencial. Então você vai conseguir também identificar vantagens competitivas nas empresas, identificar empresas que são realmente uma oportunidade de investimento e além de tudo isso, você começa a ter métricas, indicadores para você conseguir analisar as empresas que você pretende investir, analisar as ações que você está vendo uma oportunidade, tudo com um direcionamento do Warren Buffett. É por isso que eu falo que os livros eles acabam sendo incríveis, né, pessoal? Então esse é um segundo livro que eu recomendo bastante. Você vai conseguir se aprofundar numa questão um pouco mais técnica de análise, de ler os demonstrativos, porque se você atua de forma um pouco mais ativa ali com seus investimentos, hora ou outra você vai se deparar com esse tipo de informação. Terceiro livro, pessoal, para fechar aqui e a gente não se estender tanto, é o livro A Fórmula Mágica de Joel Greenblatt para bater o mercado de ações. Bom, o livro é do Greenblatt e o livro ele traz um sistema para você identificar oportunidades em ações que é muito simples, é rápido até de você aplicar e muito vencedor. E o mais interessante é que no livro anterior do Warren Buffett traz a visão do Warren Buffett de como ele lê, né, as informações de um balanço para identificar uma oportunidade em uma ação. E o Greenblatt, quando ele estava, vamos dizer assim, desenvolvendo ali sua estratégia de investimento, o que ele quis fazer foi o seguinte: pô, como que eu torno a metodologia do Warren Buffett, que é muito simples, que é identificar boas empresas e comprar em preço justo, como que eu faço para tornar essa estratégia uma estratégia que é simples de ser aplicado, que ela funciona num sistema? E aí ele desenvolveu o que ele chama de a fórmula mágica, que ele combina dois indicadores, um de qualidade, que mede ali a rentabilidade, outro de preço, cria um ranking, faz uma pontuação e assim ele tem
uma lista de oportunidades para ele estar investindo, ele investe nessas oportunidades sistematicamente, vai fazendo atualizações periódicas e a longo prazo é uma estratégia vencedora que gera resultado. E é muito interessante o livro para você entender o poder de metodologia simples e vencer o mercado, superar um benchmark, superar às vezes fundos ativos. Você consegue também entender o poder de sistematizar um processo de decisão. Pessoal, no primeiro livro a gente falou sobre como o sentimento, né, a psicologia acaba atrapalhando muitas vezes o resultado. Por quê? As pessoas acabam agindo por sentimento, agindo na emoção. Sai uma notícia negativa, a pessoa começa a ficar pessimista, resgata os investimentos. Aí no ciclo de mercado a gente vai entender que a gente está numa fase ali de depressão, por exemplo, que aí a gente deve buscar se expor mais em ativos de risco, por exemplo. E aí eu entendo que com uma metodologia sistemática, eu busco anular o fator sentimento, anular o fator emoção. E aonde que eu vou entender como que funciona um sistema mais automatizado para fazer meus investimentos? No livro A Fórmula Mágica. E você vê também que o livro ele traz uma ideia, né, de que a estratégia ela funciona no longo prazo, então já fomenta você a desenvolver paciência, de que muitas vezes você vai ter que ir aplicando ali no curto prazo, não vai estar colhendo muito resultado, mas a longo prazo funciona. E ele bate numa tecla de você investir em boas empresas, empresas que têm fundamentos, que têm uma qualidade no preço certo. E eu gosto muito dessa ideia. E esses três livros eu acho que eles são muito complementares aqui. Porque o primeiro fala de comportamento, uma visão mais macro. O segundo, ele é um pouco mais técnico para você entender ali sobre análise de demonstrações financeiras, métricas, indicadores financeiros. E o terceiro, pô, você já entendeu como que funciona as métricas, indicadores financeiros. Agora, como tornar esses indicadores uma metodologia simples, por exemplo, para você investir? O livro A Fórmula Mágica mostra isso. Então acaba complementando esses três livros, todo o conhecimento, né, passado por eles. Eu acredito que você, investidor, vai ter uma grande bagagem para saber como se posicionar em diferentes momentos do mercado com um, um livro desse, que é o Dominando o Ciclo do Mercado. Você vai realmente saber identificar oportunidades reais, olhando balanços. De repente você não precisa abrir uma DRE, mas acessando aqueles sites que tem lá as informações das ações para você fazer a leitura, entender ali os indicadores. E terceiro, para você criar como se fosse um processo para você escolher as ações que você vai investir através ali do livro A Fórmula Mágica, que ele realmente mostra uma metodologia simples. E inclusive, né, eu gravei um vídeo explicando como que eu analiso minhas ações e no meu processo de análise tem a parte inicial, que é a filtragem inicial, porque assim, na Bolsa Brasileira, por exemplo, tem mais de 500 ações. Pô, não dá para estudar uma a uma. Eu preciso de um filtro inicial. Esse filtro inicial, ele se baseia muito na fórmula mágica. Eu uso bem mais indicadores, é mais sofisticado que a fórmula mágica, mas o racional de a gente sistematizar essa filtragem inicial é baseado nesse livro. E funciona muito desde muito tempo atrás, porque a gente já está falando de mais de 7 anos aí aplicando isso. Então esses são os livros. Caso você não tenha lido, aproveita para comprar, porque não são livros caros. E se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários a opinião, o que você achou desses livros, eles agregaram com você. E se você conhece alguém que gosta também de investimento, se interessa por esse assunto, envie esse livro para... Envie esse livro não, envie o vídeo, se você quiser, né, comprar o livro para a pessoa, mas envie esse vídeo para essa pessoa, para a gente distribuir mais, né, propagar mais esse conhecimento, porque quanto mais pessoas investindo bem, quanto mais pessoas no mercado, mais todos os investidores são beneficiados. Então, compartilha esse vídeo, deixa um joinha também se você gostou.